Sejam bem-vindos, nossos alunos aqui da comunidade Vendedor Vencedor. Hoje estou fazendo uma aula aqui de gravação da aula de ontem, segunda-feira, dia 31/5. Eu tive um problema técnico aqui, então estou gravando durante o dia aqui essa aula para vocês. E eu vou falar de um assunto que está aqui no Guia Estratégico, que vocês podem baixar aí, tá como aula bônus lá dentro, mas eu já parei que vários de vocês não baixaram o guia ainda. Por isso eu vou fazer essa aula dentro do guia, porque ela vai te ajudar a organizar principalmente avaliações. Avaliações é o tema que está na página 61 do guia aqui, ó. Página 61 do Guia Estratégico. E o que é avaliação? É como você vai, é os critérios que você vai utilizar para avaliar um vendedor, uma vendedora, um gestor, uma gestora sobre o trabalho que está sendo executado. A gente precisa de avaliação em vendas. Por que a avaliação é importante? Para você dar a oportunidade da pessoa melhorar. Vou te dar um exemplo. Quando a gente era menor, quando a gente era criança, né, eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, a gente brincava muito de esconder as coisas em um canto pela casa e a outra pessoa ia procurando. E aí você falava, tá quente, tá frio, tá muito quente, queimou. Você tá procurando alguma coisa pela casa. O feedback aqui, a avaliação, tem essa mesma ideia de eu poder dizer para a pessoa se do que eu tenho expectativa ela está quente ou está frio. Quando eu falo isso, fica claro para a pessoa e também claro para mim do que ela precisa fazer para chegar lá, quais as ações e qual o plano. Então, a sequência aqui do guia estratégico, depois de eu fazer as 2 avaliações, tanto com os vendedores como com os gestores, a sequência é o planejamento estratégico, né? Tático operacional do vendedor vencedor aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa avaliar, como que a gente fala? A gente sempre pega nome da pessoa, data que ela entrou na empresa e a data da avaliação, da última avaliação e a data atual. Se é a primeira vez que você vai fazer, então não tem a data da última avaliação. Essa é a primeira avaliação que você está fazendo. E aí você vai ter a oportunidade de melhorar muito no decorrer desse período. Quando você faz esse documento, ele é assinado em 2 vias. Esse documento ele é feito, primeiro, pelo vendedor, ele faz uma autoavaliação do que ele está entendendo do momento dele, e depois pelo gestor, né, o gestor direto, que vai avaliar segundo o ponto de vista dele. Então, quando vocês sentarem para conversar no momento pré-determinado, você gestor e o avaliado aqui, seja ele o seu gerente de vendas ou seja ele o seu vendedor, você quando sentar para conversar com ele, ele já chega preparado para essa reunião, porque ele já fez a avaliação e ele sabe quais são os critérios. E aqui eu tenho 3 critérios. Por que só 3, Wanderlei? Porque é simples. Você tem que deixar de maneira simples e claro o que ele precisa fazer. Eu gosto de fazer essa avaliação com a frequência bimestral, tá ok? Porque tem tempo da pessoa executar o plano de ação que a gente vai executar, que vai dar de ciência. Se eu faço toda semana, se eu faço mensal, isso vai acabar tornando cansativo, até porque não deu tempo de ajustar. Se eu preciso de ajuste de comportamento, de algo específico, eu não espero a avaliação. Eu já dou esse feedback, já dou essa orientação na hora e anoto no meu diário de bordo para que lá na frente eu consiga colocar na avaliação. Olha, tal dia, no dia 23 de março, às 9 horas da manhã, a gente conversou sobre uma ação assim, você fez isso e de lá para cá você não teve mais problema. Então, ó, parabéns, é isso aí, mas está dentro da sua avaliação aqui e pontuado que eu te orientei que isso foi bom para você. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu começo? Qual que é a estrutura? A estrutura é marcar um horário, se possível, até fora ali daquela questão do quente da área comercial, né? Eu sei que 9, 10 horas, 11 horas da manhã a hora comercial vai estar fervendo. Então, eu gosto de agendar isso aqui para o primeiro horário do dia. Então, ó, dia 2 de junho, às 8h15 da manhã, logo depois que você entrou aqui na empresa, a gente vai fazer a sua avaliação. Se prepare, faça a sua avaliação no dia anterior, traga ela para minha sala,
a gente vai se controlar, tomar um café, bater um papo, entender isso aqui. 45 minutos a gente vai resolver. Por isso que eu marquei 8h15, que eu sei que 9 horas a gente já terminou e você vai poder voltar para suas atividades do dia a dia. Legal? Beleza, 8h15 ele chegou, vou pegar a avaliação dele e a minha, e aí eu vou perguntar, o seu João, né, Dona Maria, tal, vendedor fulano, conta aí para mim os seus pontos fortes que você desenvolveu nesse período que você está aqui na empresa. Como que tá? Onde que você acha que você tá bom, que você tá no auge, que você tá voando? Conta para mim. Aí ele vai contar o que ele enxergou. E eu vou carear com o que eu escrevi, para saber se tá tudo conexo isso. Então, eu acredito que eu sou um cara muito pontual, eu sou um cara que entrega o resultado, eu sou um cara que tô comprometido. E eu não tô vendo isso no comportamento dele aqui do outro lado. Eu acho que ele é um cara que atrasa, que não entrega e que por isso é descomprometido. Então, eu vou pontuar um ponto forte e um momento onde eu vi que faltou isso ou que teve exceção daquilo. A gente está falando de ponto forte. Você é flexível. Você é flexível. Eu vi tal dia você fazendo isso com tal cliente e negociou muito bem. Você usou aqui a sua competência, a sua habilidade de flexibilidade. Parabéns. Eu vi aqui que você foi com muita parcimônia e isso ajudou a ter o resultado com o cliente. Parabéns. Então eu vou dar a habilidade e logo depois da habilidade eu tenho que dar um momento onde que ele aplicou aquela habilidade e teve sucesso. Beleza? Porque como gestor eu estou avaliando isso com ele. Depois eu vou nos pontos fracos. E do mesmo jeito que eu fiz os pontos fortes, eu vou nos pontos fracos. Então eu vou mostrar uma habilidade que ele teve e que essa habilidade, ou a falta dela, aqui nesse caso que é ponto fraco, a falta dessa habilidade levou a um resultado negativo. Então, a sua falta de persistência fez a gente perder um pedido que só fez 2 ligações. O pedido foi esse e aconteceu tal dia. Então a gente precisa ter mais persistência. Você deixou de ligar para o cliente, você deixou de cuidar da sua carteira. Eu noto aqui que 80% dos seus clientes da carteira não tiveram ligação no mês passado. Isso para mim é falta de persistência, é falta de comprometimento. E aí eu vou pontuar a habilidade e a ação que ele não deixou de fazer, no caso de ponto fraco, e o que isso resulta. Então você não cuidar da sua carteira de clientes resulta em mais abertura de mercado para o concorrente, resulta em menos oportunidades para nós. Se tem menos oportunidades, a gente fica mais ansioso para fechar. Se a gente está mais ansioso para fechar, por mais que a gente se prepare, a gente deixa isso transparecer para o cliente. Então, essa é a ideia, a gente conversar e mostrar o que a gente está fazendo para que o vendedor consiga corrigir. Depois de feito pontos fortes, pontos fracos, eu vou aqui elencar os atos de correção, ações de correção. Que é, por exemplo, ele está chegando muito atrasado, isso é um ponto fraco que eu levantei aqui. Cara, como que a gente pode fazer na sua questão de atraso? Se eu tiver essa flexibilidade, você quer entrar num horário diferente, ficar até mais tarde, se eu puder fazer isso, claro, obviamente, isso não for comprometer o resultado, nem gerar um desconforto para toda a equipe, é um ponto que eu posso fazer, usar essa flexibilidade. Se eu não tenho essa flexibilidade, olha, você pode levantar mais cedo, como que você pode se comprometer em não chegar atrasado nesta semana, para a gente já avaliar você dentro dessa semana como que tá. Então, os próximos 5 dias a gente não vai ter atraso, os próximos 5 dias você vai entregar com consistência o que a gente está pedindo aqui de ações. E lembra, você tem que colocar ações que ele possa fazer, que o vendedor ou gestor possa fazer, que não dependa de terceiros, que esteja tudo na mão dele, que o controle esteja na mão dele. Por exemplo, eu quero você, vendedor, que agora você faça 25 ligações por dia, porque a gente tem uma lista de clientes para você tratar, a sua carteira de clientes está com pouco relacionamento e 25 ligações é possível ser feita. Então, comprometimento feito. Ao final disso aqui, você vai assinar. Assina você e assina ele. E já marca o próximo encontro. Olha, a gente vai conversar de novo no dia 2 de agosto. No dia 2 de agosto, eu espero que esses comportamentos tenham sido ajustados. E que, se você ajustar esse comportamento, eu acredito que você vai ter o resultado A e B. Se nesse período de hoje, 2 de junho, até
2 de agosto, você precisar da minha ajuda para resolver um problema seu, nesta questão dessas competências que a gente trouxe aqui, que está acordado, você me procura, eu estou na minha sala, eu estou aqui disponível para te ajudar. Caso você tenha um desafio que seja diferente desse que a gente pôs aqui e precise resolver, me avise e aí eu vou entender se é algo para eu atuar de maneira ali já imediata ou se eu posso marcar para a próxima avaliação de desempenho. Pontos imediatos, por exemplo, se ele está com problema de levantamento de necessidades, se o funil de venda deles tem pouca oportunidades, se ele tem pouca oportunidade no funil, provavelmente ele não consegue bater a meta de vendas. Se ele não consegue bater a meta de vendas, ele não tem o resultado nem a empresa. Então a gente vai usar já ali, atuar no momento como um pronto-socorro, não vai esperar até aquela data. Então, olha, vamos ver aqui, vamos sentar, vamos ver como está a sua abordagem, vamos fazer roleplay, que é um treinamento onde você simula essa abordagem comigo, vamos mudar a abordagem, vamos ver se você está seguindo o script, se não tem esse script, vamos criar esse script. Então, tem momentos que você vai precisar atuar agora, já. E tem momentos que você vai poder levar para para a próxima avaliação de desempenho. Por exemplo, se ele falar, eu não tenho um conhecimento técnico profundo sobre o polímero que é feito a nossa caneca, eu queria saber mais sobre isso. Legal, é algo que vai trazer mais confiança para ele resolver os problemas com clientes, mas não é cirúrgico, não é imediato, não precisa ser amanhã cedo para ele entender mais de polímero. Você pode entender qual é a deficiência que ele tem para resolver hoje sobre o polímero. Qual que é a sua dificuldade? Eu entendo que o polímetro tem 4, 5 variações. Então, das 4, 5 variações que existe, a nossa tem essa e essa característica que traz tal benefício para o cliente. De momento, é isso que você precisa para poder continuar. Tem aqui, aí você pode trazer um material para ele, um material complementar e falar, tem aqui, você pode ler esse material, você pode ler tal livro que vai te ajudar a buscar esse conhecimento, mas não precisa ser você parar o que está fazendo para dar esse conhecimento para ele. Para você avaliar se você precisa parar ou se você pode fazer isso daqui a um tempo, você vai analisar qual a criticidade, quanto crítico é isso para a atividade do seu vendedor, do seu gestor, e o quanto isso vai impactar no resultado que ele está trazendo para você, no resultado que ele pode trazer. Se a gente não sabe quais são os critérios, né? E eu sempre falo aqui, ó, a habilidade comportamental, a gente tem maior dificuldade de mudar, porque não requer apenas de técnica, requer também de ação psicológica muito forte, de feedback diário, de acompanhamento no 1 a 1. Então, isso leva mais tempo para se tratar. É como uma pessoa que quer parar de fumar, uma pessoa que precisa fazer exercício, que ela come com ansiedade, tem algum transtorno. Essas pessoas precisam de um acompanhamento maior e vai envolver uma maior dispersão, né? Um maior investimento de energia para poder mudar esse hábito. Esse hábito não é mudado no curto prazo, ele é no médio e longo prazo. Se ele é mudado no médio e longo prazo, não tem como você fazer um plano de ação de curto prazo para essa pessoa. E muitas vezes nós aqui na equipe comercial sabemos que precisamos de ações de curto prazo para resolver problemas. Se não for uma ação desta, você vai elencar, dessa que eu falei, né, de curto prazo aí, ou de questão psicológica, se for uma questão psicológica, você não tem como atuar no curto prazo, vai ter que ser do médio e do longo e ver se vale o investimento. Vamos voltar aqui agora na questão de critérios. Quando você olha para a sua área comercial, você precisa entender os critérios, os indicadores que estão levando a sua área para o vinagre, certo? Porque esses indicadores, você consegue mapear eles semanalmente, diariamente, se você tiver um CRM. Então, quais são os indicadores chaves que você vai olhar do seu vendedor? O seu vendedor, você vai olhar ticket médio, você vai olhar taxa de conversão, você vai olhar volume de ligação, volume de visitas, volume de propostas. É isso que você vai olhar. Se ele não bate meta consistentemente nesses itens, você vai colocar isso como um ponto fraco e já vai traçar um plano de ação de curto prazo para ele resolver esse problema. E acompanha diariamente. Você não vai esperar a próxima realização
da avaliação de desempenho, porque isso impacta no seu resultado de curto prazo. Beleza? Agora as habilidades ali treináveis de comportamento, você vai ter que esperar um pouco mais, até porque para ela trazer um resultado aparente, vai levar mais investimento de tempo e de energia do seu liderado. Para o gestor, Vanderlei, como que funciona? Para o gestor é a mesma questão. Você vai vir com o mesmo roteiro aqui, pontos fortes, pontos fracos e correções. Só que tem um vídeo que eu já falei, tá lá no nosso canal aberto no Instagram, sobre qual é a função do gestor. A função do vendedor, você sabe, é transformar leads em clientes, trazendo lucro e vendas. E qual é a função do gestor? A função do gestor é preparar, é desenvolver os seus liderados, os seus vendedores. Então, o gestor tá para fazer a equipe crescer, para fazer a equipe entregar resultado. Ele não está para fazer o resultado pela equipe. Porque se ele faz o resultado pela equipe, ele tem um desvio de função. E quando a equipe não tiver ele por algum motivo, a equipe não entrega o que precisa ser entregue e você vai ter aí um problema para bater a meta de vendas, vai ter um problema de lucratividade, de ticket médio. Não pode ficar dependendo simplesmente do olho do gerente, do olho do gestor para que isso aconteça. Como que eu faço isso então com o gestor? Você tem que encaminhar com ele. Então vem cá, ó, senta aqui, João. Senta aqui, Marcinha, senta aqui, Kelly. Vamos conversar sobre o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua equipe. Vendo as habilidades da sua equipe hoje, quais são as habilidades que está faltando para a sua equipe melhorar a performance? Então, é conhecimento técnico? É conhecimento comportamental? É conhecimento comercial? Qual é o conhecimento que falta na sua equipe para que ela dê o próximo passo em rumo ao alto desempenho? Aí ele pode falar, a gente tem uma deficiência técnica para vender o produto A, e porque o produto A requer conhecimentos de estática, de química, de elétrica que a gente não tem. Então, a gente vai providenciar esse treinamento. O que mais? A equipe também tem uma deficiência. Segundo o CRM, os indicadores que estão lá, a taxa de conversão no levantamento de necessidade está muito baixa. A gente está apresentando proposta muito ruim e não está convertendo. Então, a gente precisa de um treinamento técnico sobre levantamento de necessidades. Opa, legal! E você, como gestor, o que você está precisando? Olha, hoje a gente tem a ferramenta de CRM, mas eu não tenho a capacidade analítica de fazer a análise dos números que estão lá. Então, se a gente tivesse um consultor que pudesse me ajudar neste ponto de análise do CRM para tomada de ação, seria importante. Então aí você está desenvolvendo. E qual é o seu ponto forte? Meu ponto forte eu tenho aqui que é o engajamento com a equipe. Então quando eu desço, peço para eles, tem que ficar até depois do horário, eles me atendem, ficam com alegria, entregam o máximo que podem, mesmo não estando na alta performance que eu gostaria, mas eu vejo que tem dedicação, tem persistência, tem disciplina, tem consistência. O que falta é um pouquinho de desenvolvimento nesses 3 pontos que eu te falei. Excelente. Você tem um gestor que tem a visão de futuro e sabe o que precisa ser feito. Agora, se o vendedor vem, se o gestor vem e começa a culpar a equipe, é que o fulano não faz o que eu peço, que o Beltrano não chega no horário, é que o ciclano é muito ruim e não consegue dizer no ruim o que ele é, você tem um gestor que está mimando a equipe, maltratando. Mimando no sentido de que tratando como crianças e maltratando no sentido de que ele não dá a possibilidade de evolução. A função do gestor é enxergar as pessoas melhores do que elas são, para assim conseguir desenvolver essas pessoas para que elas cresçam e tenham melhores resultados. Se o seu gestor está procurando culpados, ele tem uma questão de comportamento a ser tratada por você, líder, e por você, empresário da empresa. E aí você pode procurar, tem até aqui no grupo Ferex Coach aí com o nosso querido Ale e a Elisandra, de coach de carreira, que pode ajudar nessa questão comportamental da equipe. A gente vem aqui sempre com indicadores, tática, técnica, estratégias voltadas para quem já tem a questão comportamental muito clara e desenvolvida. Não atuo na parte comportamental, entendo um pouco dela dentro do meu conhecimento para aplicação em mim, mas eu não atuo como instrução de a parte comportamental de equipes,
certo? Até porque eu tenho uma visão onde que eu acredito que o comportamento é o que deve ser resolvido na contratação. Quando você contrata, você já tem que contratar esse tipo de comportamento. Se você, no momento da seleção, está contratando quem chega atrasado, está contratando quem não está comprometido, está contratando quem não gosta de estudar, está contratando com quem não tem persistência, está contratando com pessoas que não têm valores de responsabilidade, de comprometimento, o seu problema foi lá na contratação. E agora, dentro da sua empresa, você está querendo resolver um problema que não devia nem ter entrado. E para resolver esse problema, você vai precisar investir tanto energia quanto dinheiro. E como eu já falei aqui, esse tipo de treinamento leva mais tempo para trazer resultado. E não sei se a sua empresa tem o caixa suficiente para poder fazer isso. Beleza? Galera, as aulas, a partir desse momento, eu quero fazer aulas curtas de 20 a 25 minutos no máximo, para vocês conseguirem absorverem essa aula, anotarem o que precisa. Agora que tem lá, vai lá no guia, pega o guia estratégico lá, baixa, imprime, faz a sua avaliação e coloca aqui, ó, consegui fazer a avaliação, eu tive isso e isso de resultado, não consegui, tô tendo essa e essa dificuldade, eu vou ajudar vocês aqui na comunidade, beleza? Põe aí sua dúvida, eu vou ficar muito feliz de resolver isso para você. Vanderlei, mas eu sou vendedor e eu tô aqui na comunidade, Vanderlei, eu sou vendedor, não sou empresário não. Então faça isso, faça a avaliação e chega pro seu gestor e fala com ele, olha, gestor, eu fiz essa avaliação aqui e eu acredito que eu tenho isso de ponto forte, isso daqui de ponto fraco, isso aqui para evoluir. Como que você, gestor, pode me ajudar a fazer isso para eu poder dar mais resultado para a empresa? Faça isso que eu tenho certeza que o seu gestor vai ficar muito contente, porque você é um vendedor vencedor, é fora da curva, é uma vencedora. Tá bom? A gente se vê semana que vem, agora sem falta, na segunda-feira. Eu vou estar aqui, porque aí o áudio vai estar tudo certinho, a internet vai estar certinha e a gente se vê. Eu quero fazer ao vivo semana que vem, tá bom? Beijão, até mais.